Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Um carro com uns rapazes começou a nos seguir e nos acompanhou por todo o caminho, atravessando o rio Willamette e descendo até esse lugarzinho, e ficamos com tanto medo que não havia como levarmos nenhum deles para casa. Então estacionamos no único estacionamento de igreja da região, que era o da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque aquele era nosso lugar seguro, eu acho, e achamos que eles iriam nos deixar em paz. Mas eles nos seguiram até o estacionamento daquela igreja. Ficava a alguns quilômetros da nossa casa. Eles abaixaram a janela, saíram do carro e nos convidaram para sair. E ficamos muito animadas. Tínhamos acabado de completar 16 anos. Esses garotos que a gente não conhecia estavam dando voltas pela rua. Era meia-noite e eles tinham nos convidado para sair. Olá, meus amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o seu apresentador. Estou aqui com John Bytheway. John, eu estava lendo o último capítulo de Esther. Havia palavras como poder, força, declaração de grandeza. Quero dizer, ele é grandioso entre o seu povo, aceito entre a multidão de seus irmãos, falando de paz. John, enquanto lia sobre Mardoqueu, o tio de Esther, pensei que era exatamente assim que eu descreveria John Bytheway. Não é assim que eu o descreveria, nem ninguém que me conheça, exceto você. John, você precisa aceitar esses elogios que estou fazendo, porque todos eles são verdadeiros. Esse é o tio Mordecai. Então vamos chamá-lo de tio John. Ah, gosto do tio John. Sou tio mesmo. Temos o privilégio de receber hoje nossa amiga, a doutora Barbara Morgan Gardner. Barb, seja bem-vinda de volta ao Follow Him. Sentimos sua falta. Eu simplesmente adoro vocês. Obrigada pelo convite para participar do programa. Fico feliz por estar aqui com vocês. Posso aprender com vocês e passar um tempo na companhia de vocês. Você é maravilhosa. E eu gostaria que todos pudessem ter estado aqui na última, hora, já que não ligamos a gravação. Nós só conversamos, compartilhamos histórias. É bom ter você de volta. Obrigada, amigo. John, quando você pensa no livro de Esther, o que vem à sua mente? Quase todo mundo, quando pesquisa no Google ou em qualquer outro lugar, diz: esse livro não menciona Deus. Eu simplesmente acho que isso deve ser proposital porque Deus está presente em toda a história. Adoro ver o jogo de xadrez em 3 dimensões que se desenrola na história de Esther. É isso que eu mais gosto nela. O Senhor está movendo as peças. A frase que me vem à mente é de Mardoqueu. Como você sabe que não chegou ao reino exatamente para este momento? Quem está fazendo isso? É o Senhor colocando essas peças no lugar certo. Barb, o que vamos fazer hoje? O que você está ansiosa para fazer? Estar com vocês e mergulhar nas Escrituras, percebendo o que o Espírito vai nos ensinar, bem como o que Ele já nos ensinou. Como diz João, encontrar o Senhor e deixar que Ele nos guie, assim como Ele guiou Esther. Vocês mencionaram logo no início que Deus não é mencionado neste livro. Acho fascinante logo de cara vermos Esther. O nome Esther em hebraico significa escondida ou oculta. Quero falar sobre Esther, na verdade, como um protótipo de Cristo e o que podemos aprender sobre Cristo por meio dessa mulher incrível. Estou animada para falar sobre o sacerdócio patriarcal e a diferença entre patriarcal e patriarcado, e como confundimos patriarcado com patriarcal, e como um é tão sagrado e o outro é tão mortal e confuso. Estou animado para falar sobre liderança, animado para falar sobre o momento certo. São tantos assuntos. Identidade. Este livro está repleto de princípios e verdades incríveis do Evangelho de Jesus Cristo. Está repleto de relacionamentos. Está repleto de orientações que nos conduzem ao Senhor e nos ajudam a superar fraquezas e medos. E eu adoro isso. John, já estou animado para aprender com a Barb. Sempre aprendemos muito quando a Barb está aqui e é divertido combinar uma professora maravilhosa com um livro maravilhoso e ver o que acontece. Agora, John, já faz um tempo que não recebemos a Barb no programa. Pode ser que haja um novo ouvinte que diga: espere aí, já ouvi esse nome antes. Quem é essa mesmo? O que sabemos sobre a Barb? Por que o nome dela é tão longo?
doutora Barbara Morgan Gardner. São muitas sílabas aí. Ok, escutem. Antes que o John entre na conversa, vou dizer a vocês que, como estamos falando sobre mulheres, o sacerdócio e assuntos assim, isso pode ser algo pessoal para mim, mas minha bênção patriarcal diz que, ao usar meu sobrenome, trarei honra aos meus pais. Tenho o cuidado de me apresentar como Barbara Morgan Gardner, porque quero reconhecer meus pais por terem me criado e o quanto isso é importante. Então, é quem eu sou. Meus pais me deram o nome de Barbara Morgan e me casei com o maravilhoso Dustin. Então, assumo todos esses nomes e os nomes são importantes. Soa lindamente. Barbara Morgan Gardner. Obrigada. Meu nome é Hank. É mais um nome de cachorro do que de pessoa. Hank é um nome bonito. É um nome legal. Meu nome significa estranho. Só pra você saber, Barb. Que barbaridade. É estranho. O estranho. Eu sei que isso me magoa. A estranha. Bem, por falar em pessoas estranhas, John, conte-nos sobre a Bárbara. Bárbara adora dar aulas de educação religiosa na Universidade Brigham Young. Ela leciona doutrina e convênios, a família eterna e ensinamentos dos profetas vivos, e seus interesses de pesquisa se concentram principalmente em mulheres na liderança religiosa, educação internacional e pedagogia religiosa. Ela é autora do livro Eu Tenho Aqui Comigo, O Poder do Sacerdócio das Mulheres. Hank, notei que o primeiro capítulo se chama Para um Tempo Como Este, que é uma frase tirada diretamente do livro de Esther. Concluiu o pós-doutorado em Harvard. Atuou como diretora de instituto em Boston, incluindo suas designações como capelã em Harvard e no MIT. Nossa! Ela nasceu e foi criada em Salem, Oregon. Serviu em uma missão de língua espanhola no Centro de Visitantes do Templo de Los Angeles. Mora em Highland, Utah, é casada com Dustin Gardner e eles são pais de 2 filhos. Quero perguntar a você sobre essa nova organização sem fins lucrativos que você tem, a Liderança de Mulheres da Aliança. Conte-nos sobre isso, pois imagino que muitos de nossos ouvintes se interessarão. Liderança de Mulheres da Aliança. Há anos que os profetas vêm nos pedindo isso, e há um em particular, Joseph F. Smith, que tem sido citado por tantos, que diz às mulheres da igreja: precisamos que vocês liderem o mundo, especialmente as mulheres do mundo, e não sejam lideradas pelo mundo. Já ouvimos isso tantas vezes, tivemos tantos apelos do presidente Nelson e do presidente Oaks pedindo às mulheres da igreja que sejam líderes. E minha filosofia pessoal é que qualquer mulher e qualquer homem que faça e cumpra seus convênios sagrados é um líder. Pelo que são, eles são líderes. Nossa esperança é que possamos inspirar as mulheres que já são tão fortes no Evangelho de Jesus Cristo e ajudá-las a perceber seu importante papel em seus lares, em seus bairros, nas escolas e no mundo. Que se manifestem e se expressem, que conheçam os princípios do Evangelho de Jesus Cristo para que tenham confiança. Então que elas realmente façam a diferença, que façam a diferença onde quer que o Senhor queira que estejam, seja, mais uma vez, em seus lares ou em suas comunidades, de qualquer forma. Nós fundamos esta organização sem fins lucrativos. Tentamos realmente ajudar no ensino das doutrinas e princípios fundamentais do Evangelho de Jesus Cristo. Realizamos encontros, levamos as pessoas a maravilhosas viagens pela história da igreja. Em cada uma delas, estamos tentando fazer tudo o que podemos para capacitar mulheres justas a mudar o mundo, conforme foi profetizado, a fim de preparar o mundo para a segunda vinda, reunir Israel e estabelecer Sião. Estamos totalmente comprometidos, trabalhando com entusiasmo e nos divertindo muito. Adoraríamos que qualquer pessoa se juntasse a nós. Estamos subindo essa montanha um passo de cada vez, na esperança de cumprir e atender aos apelos de um profeta. Como as pessoas poderiam saber mais sobre isso? Como poderiam se envolver? Temos um site que acabamos de criar, womenofcovenantleadership.org. Temos um podcast chamado Fundamentadas no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é um podcast mais formal. É lançado semanalmente. É baseado no manual Vem e Segue-me. Só temos mulheres no podcast. E repito, são mulheres que estão fundamentadas no Evangelho de Jesus Cristo e que estão alinhadas com os profetas, videntes e reveladores. Elas vêm à minha casa, sentam-se à mesa e discutimos as doutrinas e os princípios de cada um dos capítulos do Velho Testamento ou do que quer que estejamos estudando juntas naquele ano. Simplesmente como irmãs. Sim, é divertido. É uma ótima experiência. Que legal. Maravilhoso. Vamos chamá-lo de podcast Irmão do Follow Him. Obrigada. Adorei. É um irmão nosso. Isso mesmo.
Sim, a gente se ama. Tudo em família. E muito obrigada a vocês por nos ajudarem a refletir sobre isso e a dar os primeiros passos. A ajuda de vocês foi muito importante para nós, então muito obrigada. É mesmo. A Barbie é muito amiga da nossa maravilhosa colega de equipe, Lisa Spice. Tudo bem. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir ao episódio do Judges, que foi ao ar logo antes deste podcast, pode voltar e conferir. A Lisa fez um trabalho fenomenal. Nós a convidamos para o programa. Ela chegou meio agitada, gritando e agindo como se não soubesse muita coisa. Mas sejamos sinceros, essa mulher é brilhante e muito divertida. Sim, ela participou do nosso programa. Estou muito grata. Então, obrigada, Lisa, por ter vindo. Ah, isso é tão divertido. O pessoal pode ter uma dose dupla, porque fizemos o Juízes com a Lori Denning, que é a gêmea. Dá um tempo. Gêmea da Lisa Spice. Dá para ver as duas no nosso programa e no seu. Acho que todo mundo precisa fazer isso. Tudo bem. Eu mesma vou fazer isso. Vai ser uma ótima experiência. Essas irmãs Denning, elas sabem o que estão fazendo. E o riso delas é tão parecido. Quando você ouvir, vai pensar: uau, são irmãs gêmeas. Elas não são muito parecidas. Já estão mais velhas. São, sem dúvida, duas pessoas diferentes. Mas o riso continua o mesmo. Tudo bem. Vamos começar com o manual Vem e Segue-me. O título da lição desta semana é Tu vieste para um tempo como este. Muitos acontecimentos no livro de Esther podem parecer sorte ou coincidência. De que outra forma você explicaria como uma menina judia órfã se tornou rainha da Pérsia exatamente no momento certo para salvar seu povo do massacre? Quais seriam as chances de o primo de Esther, Mardoqueu, por acaso ouvir uma conspiração para assassinar o rei? Foram coincidências ou faziam parte de um plano divino? O elder husband observou. O que pode parecer um acaso aleatório é, na verdade, supervisionado por um pai amoroso no céu. O Senhor está nos pequenos detalhes de nossa vida. Talvez nem sempre reconheçamos a influência do Senhor nesses pequenos detalhes, mas aprendemos com a experiência de Esther que Ele pode guiar nosso caminho e nos preparar para aquele momento em que possamos ser instrumentos em suas mãos para cumprir seus propósitos. Lindo. Muito bem, Barbie, você preparou bastante material. Está animada com isso. Por onde quer começar? Quero começar exatamente de onde você acabou de começar. Deus está se revelando. A questão é, estamos percebendo isso? Estamos observando e percebendo a majestade do momento? E acho que o livro de Esther está realmente nos levando a isso. Vou apenas compartilhar uma história rápida. Isso aconteceu comigo hoje de manhã. Vou apenas relacionar isso aqui porque está na minha cabeça. Um momento de verdadeira majestade. Tenho um sobrinho com quem acabei de conversar e ele me deu permissão para compartilhar isso. Ele é tão terno. Eu simplesmente amo muito esse jovem. Ele tem servido em uma missão em Serra Leoa. Ele está voltando para casa um pouco antes do que havia planejado. Ele ama sua missão. Ele ama servir. Ele ama as pessoas. Ele ama tudo. Ele está voltando para casa para tomar algumas decisões importantes em sua vida. Enquanto conversava com ele, o Espírito me confirmou com muita força. Sinta-se satisfeito com ele e feliz por ele. Nesse caso, essa é a coisa certa a se fazer. A decisão é dele. Eu simplesmente senti isso. Mas ao telefone, ele me disse que não sabia quais eram seus planos de viagem, mas que provavelmente voltaria para casa esta semana. E eu disse: eu realmente gostaria de poder estar lá, mas na verdade estamos partindo. Vamos viajar para a Europa esta semana. Estou tão triste por não poder te encontrar no aeroporto para te abraçar e dizer o quanto te amo, etc. Porque vai ser difícil voltar para casa. Quando eu disse isso, ele respondeu: seria ótimo. E eu gostaria que pudéssemos nos ver, mas entendemos que estarei em casa daqui a 1,5 semanas. Resumindo, ele recebeu os detalhes da viagem para voltar para casa. Ele está vindo de Serra Leoa. Ele já tinha me contado sobre seus planos de viagem antes. Ele me enviou os detalhes da viagem. Eu dei uma olhada nos planos e pensei: uau, que interessante. Você vai fazer escala em Amsterdã. Então, olhei meus planos de voo e vi que nós também íamos fazer escala em Amsterdã. Depois verifiquei o horário em que ele chegaria em Amsterdã.
Se você pensar em todos os voos que partem em todo o mundo, por todas essas companhias aéreas diferentes, eu verifiquei o horário da chegada dele. Ele vai estar em Amsterdã às 6 horas e 45 minutos da manhã, com uma escala de 3 horas. Eu nem tinha prestado atenção nos meus próprios planos de voo até aquele momento. Abri meus planos de voo só para dar uma olhada. Nós pousamos em Amsterdã às 6 horas e 50 minutos para uma escala de 2 horas e meia, em portões próximos aos dele. Sinceramente, quais são as chances desse jovem que eu amo profundamente e com quem eu gostaria tanto de estar no aeroporto? Para que o Senhor nos colocasse juntos. Quer dizer, chegou a um ponto em que pensei: talvez eu devesse simplesmente cancelar minha viagem. Vou viajar para falar com um grupo de jovens adultos na Europa. Talvez eu devesse simplesmente cancelar essa viagem, porque estar ao lado do meu sobrinho quando ele voltar da missão é extremamente importante para mim, para que ele se sinta amado e cuidado, e saiba que todos nós estamos ao seu lado. Mas em vez disso, o Senhor resolveu tudo, e em vez de eu cancelar minha viagem que eu sentia que não deveria cancelar, ele fez com que meu marido, eu e meu maravilhoso sobrinho ficássemos todos no aeroporto de Amsterdã por 2 horas. E como eu disse a ele: olha, a probabilidade de nossos voos mudarem, de algo acontecer e de não conseguirmos pousar ao mesmo tempo ou algo assim pode ser alta. Não sei, talvez a gente não consiga se encontrar. Mas o que está muito claro é que o Senhor conhece esse sobrinho. Ele conhece o coração dele. Ele se importa com ele. Ele o conhece pelo nome, e isso importa. Só compartilho isso com a história de Esther, já que você mencionou que não dá para inventar essas coisas. Deus está se revelando. Deus não assinou os planos de viagem dele e não assinou os meus, tipo, amor, Pai Celestial, isso não estava lá. Você não precisa disso. Você tem a assinatura. Deus se revelou. Já tive tantas experiências assim na minha vida e espero que reconheçamos que Deus está nos detalhes dos detalhes, como já nos foi dito. Ele simplesmente se revela, se formos capazes de perceber isso. Que história linda! Elder Bednar, abril de 2005. Vocês dois conhecem isso. Alguns podem considerar essas experiências simplesmente como coincidências agradáveis, mas testifico que as ternas misericórdias do Senhor são reais. Elas não ocorrem aleatoriamente ou meramente por coincidência. Muitas vezes é o momento escolhido pelo Senhor para manifestar suas ternas misericórdias, que nos ajuda a discerni-las e reconhecê-las. Obrigada, Barb. Acabo de pensar no presidente Oaks e em seu maravilhoso discurso. Se vocês ainda não ouviram recentemente, o devocional dele na Universidade Brigham Young sobre o momento certo é excelente. E para aqueles, especialmente os que podem estar solteiros ou se perguntando sobre o momento certo do Senhor, adoro essa parte porque eu era solteira quando ouvi isso e continuei solteira por vários anos, e ele compartilha uma experiência em que sua esposa também era solteira. Ele fala sobre o momento certo. Ele fala sobre a importância de compreender que quando temos fé no Senhor, como diz o Elder Maxwell, temos fé no tempo do Senhor. Precisamos ter cuidado para não julgar as outras pessoas de acordo com o nosso próprio cronograma e para não nos entendermos a partir de nosso próprio cronograma. Mas se colocarmos nossa confiança no Senhor, o presidente Oaks diz isso. Ele afirma que o primeiro princípio do Evangelho é a fé no Senhor Jesus Cristo. Fé significa confiança. Confiança na vontade de Deus, confiança em sua maneira de agir e confiança em seu cronograma. Não devemos tentar impor nosso cronograma ao dele. E eu acrescentaria: não devemos tentar impor nosso cronograma aos outros. As pessoas podem se perguntar por que isso está acontecendo neste momento. Por que Esther estava nessa posição naquele momento? Por que Mardoqueu estava nessa posição naquele momento? Por que Vasti? Por que o rei Assuero? Por que todas essas coisas estão acontecendo? Não sei, mas o que sei é que o Senhor está se revelando por meio de seu tempo. Ter fé no Senhor é ter fé em seu tempo, e vemos isso muito claramente neste caso. Espero que todos que estão ouvindo reconheçam que Deus está nos detalhes de suas vidas e que há um tempo certo para tudo. Confiem no tempo dele. Conheçam o Salvador para que possam confiar no tempo dele. É muito mais fácil confiar no tempo de Deus quando se pode confiar no Salvador. Conheçam o Salvador. Aprendam a confiar nele. Em seguida, coloquem seus planos no altar para que ele possa assumir o controle. Ele pode caminhar com vocês. Lindo! O Elder Lund chamou isso de assinaturas divinas,
as misericórdias ternas, assinaturas divinas, e aposto que muitos ouvintes estão aí acenando com a cabeça e pensando em um momento em que também viram isso. Anotem esses momentos, juntem-nos e vejam como Deus está envolvido em nossas vidas e como Ele realmente, de verdade, organiza as coisas para nós às vezes, assim como nesta história também. Há um momento em João 21 em que o Senhor diz: lancem a rede do outro lado e vocês encontrarão. João olha para Pedro e diz: é o Senhor, é uma bênção personalizada. Apenas 4 deles reconheceriam isso. Os outros diriam: uau, que milagre. Mas eles diriam: não, 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 essa é uma bênção individualizada. Isso foi destinado apenas para mim, apenas para nós. E então, como você disse, João, ele pula na água, eu preciso ir até ele. Eu diria que a Barb está nos ajudando a conhecer o Senhor. Queremos saber mais sobre ele, obviamente, mas passamos a conhecê-lo como pessoa e o tempo que ele escolhe parece ser uma parte tão importante de sua personalidade. Acho que estou me tornando um pouco pessoal aqui. Mas, John, voltando ao que você mencionou sobre meu maravilhoso sobrinho hoje, eu disse: por favor, não deixe de anotar isso. Porque, embora pareça loucura, isso será algo que você realmente precisa compartilhar com as futuras gerações e com seus amigos. E, talvez o mais importante, para você mesmo. Como Moroni nos ensinou tão cuidadosamente, lembre-se das coisas que o Senhor fez pelos filhos dos homens desde o início de Adão. Vimos isso com Moisés. Ele pede ao povo, até mesmo no livro de Deuteronômio, que se lembre dessas coisas. Colocávamos pedras com Josué enquanto atravessavam. Coloquem-nas ali para que, quando seus filhos perguntarem, vocês possam contar a eles. Em nossos dias temos tantas maneiras de registrar. Encontrem uma maneira de registrar tudo isso para que vocês e outras pessoas sejam lembrados da mão do Senhor de forma constante e consistente. Na verdade, uma das coisas que o Elder Scott diz é que uma das maneiras de mostrarmos a Deus que o amamos é registrando nossas experiências sagradas. Podemos nos lembrar melhor dele se registrarmos nossas experiências. Às vezes, é difícil lembrar. Mostrem que se importam escrevendo ou registrando de alguma forma. Você não precisa se sentir intimidado pensando: ah, tenho que anotar todos os detalhes. Mesmo que seja só anotar algumas frases, isso já vai ajudar a manter a ideia na sua cabeça. Eu tenho uma anotação no meu celular. Ou você pode até gravar uma mensagem de voz e dizer: isso aconteceu comigo hoje. Se não quiser escrever, basta falar. Hoje, com essa função de gravação de voz, acho que basta apertar aqueles aspas e ela converte em texto, tipo conversão de voz em texto. E você pode até mesmo enviar esse áudio para o Family Search. Existem tantas maneiras de guardar essas coisas. O segredo é lembrar. Esse é o princípio, certo? Lembrar da mão do Senhor em todas as coisas. Que maravilha. Se me permitirem, pessoal, tenho sentimentos bastante fortes em relação ao livro de Esther. O capítulo 1 dá o pontapé inicial. É um livro feminino, de certa forma. Quando olho para o livro de Esther, vejo a influência das mulheres em um nível muito, muito elevado. Acredito que Esther, hoje, estaria atendendo ao apelo do profeta. E há várias coisas sobre as quais poderíamos conversar. Mas, antes mesmo de entrarmos no livro de Esther, quero falar sobre Vasti. Na verdade, tenho isso em minhas escrituras. Adoro Vasti. Mas devo dizer que essa é uma mulher que não estava disposta a tolerar ser maltratada e humilhada. E adoro isso nela. Começamos com esse rei Assuero. Vemos que ele está dando um banquete incrível. Isso está no capítulo 1, versículo 3. Ele está oferecendo esse banquete a todos os seus príncipes. Ele quer mostrar a todas essas pessoas as riquezas, como diz no versículo 4, e seu glorioso reino, bem como a honra de sua excelente majestade. Ele está dando esse grande banquete, está convidando todas essas pessoas, pessoas de alto escalão, e quer realmente mostrar a elas o quanto ele é incrível. Diz no versículo 6, as cortinas azuis presas com cordões. E assim você vê esse sinal de verdadeira realeza. Ele está deixando isso bem claro aqui. Serviam-lhes a bebida em vasos de ouro. Quer dizer, eles estão bebendo em vasos de ouro e é vinho real. Quero dizer, ele está se empenhando ao máximo nesse encontro com esses homens. E o consumo de bebida estava de acordo com a lei. Diz, ninguém os obrigava, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que agissem de acordo com o prazer de cada um.
Enquanto o rei está dando sua grande festa com todos esses homens, vemos no versículo 9 que Vasti, a rainha, também está dando um banquete real. Ela está lá com todas as suas amigas. Elas estão lá, estão jantando juntas, estão curtindo a companhia umas das outras, imagino. No meio do jantar que Vasti está tendo com as mulheres, ela será chamada por seu marido, o rei, que está, como diz no versículo 10, alegre por causa da bebida ou alegre por causa do vinho. Ele vai mandar seus servos irem até Vasti e sua festa de jantar e ordenar que ela vá até ele. Diz no versículo 11: para trazer Vasti, a rainha, perante o rei com a coroa real, a fim de mostrar ao povo e aos príncipes sua beleza, pois ela era formosa de se ver. Por que ele a está trazendo? Não para sentar-se com ela, não para segurar sua mão, não para elogiá-la e valorizar seu carinho e seu relacionamento com ele. Ele a está trazendo para exibi-la. Ele está trazendo-a para se exibir, assim como, ao que parece, tem se exibido com todas essas outras coisas. Ele está exibindo o vinho, está exibindo as uvas, está exibindo a comida, está exibindo tudo. Fica bem claro que é isso que ele está fazendo no início. E no versículo 12, vejam: mas a rainha Vasti recusou-se a comparecer à ordem do rei. Por isso o rei ficou muito irado com seus eunucos, e sua ira ardeu nele. Se olharmos pela perspectiva de Vasti, eu a admiro muito aqui. Esse é um exemplo, eu diria, do patriarcado e do motivo pelo qual ele é muito diferente da ordem patriarcal. Então vou voltar um pouco e vemos Adão e Eva, especialmente agora que começamos a estudar o Velho Testamento juntos este ano, e acho que vemos isso principalmente na Pérola de Grande Valor. Vemos um casal que está trabalhando em conjunto para que possam cumprir as leis de Deus e os compromissos que assumiram um com o outro. A quantidade de vezes no livro de Moisés em que aprendemos sobre Adão e Eva e a palavra eles, no capítulo 5 de Moisés, Adão e sua esposa invocaram o nome do Senhor e ouviram a voz do Senhor. Versículo 5. E ele lhes deu mandamentos para que adorassem seu Senhor, seu Deus, e oferecessem os primogênitos de seus rebanhos como oferta. Se seguirmos desde o início com Adão e Eva, vemos um casal que está trabalhando em conjunto para cumprir a retidão e para trazer um ao outro e suas famílias de volta à presença do Senhor e se tornarem semelhantes a Ele. Depois partimos de Adão e Eva e passamos talvez para Sara e Abraão. Adoro Sara e Abraão. Essa é a ordem patriarcal. Assim, compreendemos que Adão e Eva entraram como o presidente Benson nos ensinou tão bem e o presidente Nelson nos ensinou tão bem mais recentemente na ordem patriarcal do sacerdócio. Juntos, como cônjuges, vocês não podem entrar na ordem patriarcal do sacerdócio sem o outro. Adão e Eva entraram nessa ordem juntos e isso lhes permitiu trabalhar juntos e servir juntos. Sempre acho isso fascinante, especialmente na história em que Abraão pede a Sara que diga que eles não são casados, mas sim primos. Abraão pede a Sara. Ele não ordena a Sara, isso é a ordem patriarcal. Eles estão trabalhando juntos por uma causa justa e boa. E Abraão está respeitando Sara ao pedir a ela, não ao exigir. Mas então chegamos à época de Moisés e continuamos percorrendo o Velho Testamento. O que acontece com Moisés? Conhecemos a história, todos nós a lemos recentemente. Moisés vai subir aquela montanha e depois desce. E se você prestar atenção e ler a tradução de Joseph Smith no livro de Êxodo, verá o que Moisés perde. Ou o que o povo perde por causa disso? Eles perdem o novo e eterno convênio. Perdem a ordem mais elevada do sacerdócio de Melquisedeque, que é a ordem patriarcal. Por que tudo isso é importante para nos levar a Ester? Porque quando a ordem patriarcal do sacerdócio é perdida, perde-se o respeito pela família, já que não é possível ingressar nessa ordem. Quando perdemos o respeito pela família, as mulheres são menosprezadas. Quando as mulheres são menosprezadas, os homens também o são. Isso prejudica toda a cultura e, então, as crianças não conseguem alcançar seus privilégios. Isso se transforma em patriarcado. É isso que não queremos. A ordem patriarcal é composta por marido e mulher. O presidente Benson diz que é uma ordem familiar em que marido e mulher trabalham juntos como parceiros iguais. A ordem patriarcal é uma ordem familiar. A ordem patriarcal diz respeito aos convênios do templo, diz respeito ao casamento eterno, diz respeito à parceria entre homens e mulheres e aos relacionamentos ordenados por Deus. Isso é a ordem patriarcal.
A ordem patriarcal enfatiza os convênios, enfatiza que mulheres e homens estejam unidos em um mesmo jugo, enfatiza estar enraizado no templo e nos princípios e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo. A ordem patriarcal enfatiza estar voltado para o serviço, para os convênios e para a consagração. Enfatiza que as mulheres são eternas e que a vida eterna só é possível por meio da união de mulheres e homens nessa relação sinérgica. Enfatiza a responsabilidade sagrada. Mas o patriarcado, isso é importante porque se Satanás quiser usar uma palavra para realmente ferir as pessoas, ele vai destruir as coisas que são mais sagradas. Sei que sabemos disso. A ordem patriarcal está entre os temas mais sagrados do Evangelho de Jesus Cristo. O que ele vai fazer? Ele vai confundir as pessoas e transformar patriarcal em patriarcado. O que é o patriarcado? O patriarcado é controle. O patriarcado é o domínio dos homens sobre as mulheres. O patriarcado está enraizado em sistemas sociais, em vez de no Evangelho de Jesus Cristo. É orientado para o poder. É sobre, em vez de por meio de. Diminui a vida das mulheres e se concentra na hierarquia e no orgulho. O Evangelho de Jesus Cristo e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias não se baseiam no patriarcado. Para deixar isso bem claro, é patriarcal. Moisés perde essa ordem durante seu tempo. Dá para ver muito claramente que não estamos muito distantes desse período, e então como as mulheres estão sendo tratadas atualmente. Pediram a Vasti que dançasse na frente de um grupo de homens. Ela não quer fazer isso. Não acredito que Abraão jamais pediria a Sara para fazer isso. Não acredito que Isaac jamais pediria a Rebeca para fazer isso. Não acredito que Hank e John, não acredito que vocês fariam isso. Vocês são homens justos, bons e íntegros. Meu marido não me pediria para fazer isso. Homens que compreendem Deus e sua ordem não menosprezam suas esposas. Sinto-me extremamente grata e abençoada pelos homens incríveis em minha vida que compreendem o que significa fazer e guardar convênios sagrados. E aqueles que o fazem tratam as mulheres com o maior respeito. Tenho vivenciado principalmente respeito, bondade, mansidão e amor sincero por parte dos homens em minha vida que fizeram e guardaram convênios sagrados. Isso faz parte de guardar o convênio. Para mim, isso é importante. Ainda não vimos isso no rei Assuero, mas para ser bem clara, acho que vamos ver. A influência de Esther vai mudar a maneira como o rei age. Eu amo o rei. Não gosto nem um pouco de jogá-lo para baixo do ônibus. Acho que ele faz parte da sociedade daquela época. Ele tem homens ao seu redor que o ajudam a superar as tentações e a pressão dos colegas para tratar uma mulher de uma maneira que ela não deveria ser tratada. Mas com a influência e a ajuda de Esther ao longo dos próximos capítulos deste livro, vamos ver um rei que trata Esther de maneira muito diferente do que no início do livro. Adorei. A objetificação das mulheres é, obviamente, uma praga. Hoje em dia, está em toda parte. Antes, acontecia do outro lado da cidade ou em outro lugar. Agora está ao nosso alcance. Vasti é alguém que se recusa a ser tratada como um objeto. Lembro-me de estar em uma estaca. Era a mesma estaca do presidente Monson. Lembro-me de uma senhora que foi convidada a subir ao púlpito para prestar seu testemunho. Ela era bem mais velha. Ela caminhava com dificuldade. Estava subindo lentamente ao púlpito durante uma conferência de estaca. E quem se levantou para ajudar essa mulher a subir os degraus? O presidente Monson, que também estava na casa dos 80 anos, lutando contra o diabetes e com dificuldade para ficar de pé. Mas o que isso nos diz? As pessoas mais semelhantes a Cristo estão estendendo a mão às mulheres. Lembro-me de uma ocasião em que o Elder Scott estava falando em uma reunião da qual eu participava, e eu era a única mulher em toda a reunião. Lembro-me do Elder Scott dizer: "Somos muito gratos a todos vocês, irmãos maravilhosos que estão aqui, e obrigado, querida irmã." E ele simplesmente destacou que eu estava ali, e eu fiquei grata por não ser apenas mais um homem. Foi uma gentileza enorme da parte dele. É nisso que vejo meus irmãos, vejo meu marido, vejo vocês dois, vejo outros homens maravilhosos nesta igreja. Agradeço aos homens que estão realmente se esforçando. Mas quero deixar esse ponto bem claro aqui. Isso não está certo. O tratamento dado a essa mulher não está certo. Isso vai mudar. Mas sinto pena de Vasti. Adorei essa distinção. Patriarcado versus ordem patriarcal. Adorei o que você fez aí. Espero que todo mundo pense: tudo bem, consigo ver por que essa diferença é tão importante. Começam com uma palavra que soa igual, mas é uma diferença tão importante.
Eu queria ler algo do manual do aluno do Velho Testamento. Os convidados tinham permissão para beber o vinho do rei na quantidade que quisessem, em vez da lei que dizia que só se bebia quando o rei bebia. Acho que é isso que essa coisa da lei significa. Eles estavam simplesmente bebendo como loucos. O manual do aluno diz: após 7 dias de bebedeira intensa, os convidados provavelmente estavam bastante embriagados. Ela, Vasti, pode ter considerado indigno da dignidade de uma rainha desfilar diante de tal multidão simplesmente para exibir sua beleza. Nossa amiga Camille Frank Olson também disse que a rainha Vasti não era apenas uma esposa troféu. Ela demonstrou coragem. Quando o rei a convocou para e para exibir sua beleza diante de seus convidados embriagados, ela recusou categoricamente. Acredito que há um motivo para o capítulo 1 estar aqui. Acho importante que reconheçamos o que está acontecendo aqui com Vasti, porque Esther vai assumir essa posição. Essa é uma situação muito difícil para as mulheres, especialmente porque estamos vendo isso e também observando com quem esse rei está se cercando. Isso é muito revelador. Temos esse rei, como vemos no versículo 15. Ele diz: o que faremos com a rainha Vasti, de acordo com a lei? Pois ela não cumpriu a ordem do rei Assuero transmitida pelos eunucos. E Memucã respondeu diante do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não agiu mal apenas contra o rei, mas também contra todos os príncipes e contra todo o povo que está nas províncias do rei Assuero. Pois esse ato da rainha se espalhará entre todas as mulheres, de modo que elas desprezarão seus maridos aos seus olhos quando isso for divulgado. O rei Assuero ordenou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não compareceu. Com o que eles estão preocupados? Estão preocupados com a possibilidade de outras pessoas também não obedecerem aos maridos. Estão preocupados com a possibilidade de outras pessoas também não seguirem o exemplo e com os problemas que isso poderia acarretar. E isso é triste. Mais uma vez, estão preocupados com eles mesmos. Trata-se de uma questão de orgulho. É como se dissessem: bem, se não fizermos isso, outras mulheres também vão achar que não é certo. No versículo 22, se continuarmos com isso, vamos ao versículo 20. Quando o decreto do rei, que ele emitirá, for publicado por todo o seu império, pois ele é grande, todas as esposas darão honra a seus maridos, tanto aos grandes quanto aos pequenos. Em outras palavras, todas as mulheres deveriam se curvar diante de seus maridos. Mais uma vez, essa não é a ordem patriarcal. Essa não é a proclamação sobre a família. Não é isso que nossos profetas e apóstolos atuais estão nos ensinando hoje. Continuando. E a proposta agradou ao rei. Bem, é claro que ele quer que todos se curvem diante dele. Ele se importa muito com dinheiro. Ele se importa com o orgulho. Ele se importa com a própria imagem. É uma questão própria do homem natural. Sim, ele está cercado de pessoas que vão lhe dar exatamente o que ele quer, o que é uma questão totalmente diferente de liderança. Em seguida, no versículo 22, pois ele enviou cartas a todas as províncias do rei, e a cada província, de acordo com a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, para que cada homem governasse em sua própria casa, e que isso fosse publicado de acordo com a língua de cada povo. Reconheço essa palavra, governar. Vimos isso também no livro de Gênesis com Adão e Eva. Adoro o que o presidente Hinckley diz sobre liderança. Ele afirma: minha interpretação dessa frase, falando especificamente sobre liderança, é que o marido deve ter a responsabilidade de governar para prover, proteger, fortalecer e defender. Não se trata de dominar. O marido, como diz a proclamação sobre a família, exerce um tipo diferente de liderança. Trata-se de uma responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de proteger sua esposa, prover para sua família, fortalecer e defender outras pessoas. É isso que homens justos fazem. Essa tem sido minha experiência com os homens durante a maior parte da minha vida. Houve algumas exceções. Quando vejo essas exceções, penso comigo mesma na seção 121 de Doutrina e Convênios. Vou ler a escritura para que não pareça que a ideia vem de mim, mas sim do Senhor para Joseph. Eis que há muitos chamados, mas poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Porque seus corações estão tão voltados para as coisas deste mundo como o rei Assuero neste momento, e aspiram às honras dos homens como o rei Assuero, de modo que não aprendem esta única lição: que os direitos do sacerdócio estão inseparavelmente ligados aos poderes do céu, e que os poderes do céu não podem ser controlados nem manejados, a não ser por princípios de retidão.
É verdade que eles podem nos ser conferidos, mas quando nos propomos a encobrir nossos pecados, o que ele estava fazendo, ou a satisfazer nosso orgulho, o que ele estava fazendo, ou nossa vaidade, o que ele estava fazendo, ou a exercer controle, domínio ou coação sobre as almas dos filhos dos homens, o que ele estava fazendo. E qualquer grau de injustiça, eis que os céus se afastam, o Espírito do Senhor se entristece, e quando ele se retira, é o fim do sacerdócio ou da autoridade daquele homem. Mas por outro lado, versículo 41, nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser por persuasão, por longanimidade, por gentileza, por mansidão, por amor sincero, por bondade e conhecimento puro, que ampliam grandemente a alma sem hipocrisia, sem engano, repreendendo a tempo com severidade quando movido pelo Espírito Santo, e em seguida demonstrando um aumento de amor para com aquele a quem repreendeste, para que não o considerem seu inimigo, e que teu coração esteja cheio de caridade. É assim que são os homens justos e maravilhosos, reconhecendo que não são perfeitos. E acrescentarei também que o mesmo vale para as mulheres. Se as mulheres forem controladoras, se tiverem o coração voltado para as coisas do mundo, se agirem com orgulho ou ambições vãs, ou exercerem controle ou domínio sobre as pessoas, sobre o marido ou os filhos, amém ao poder do sacerdócio com o qual foram dotadas no templo. Amém à autoridade que receberam ao fazerem os convênios do templo e ao serem chamadas e designadas para chamados. Amém a isso também para as mulheres. Mulheres e homens que cumprem os convênios estão preparando as pessoas para se aproximarem de Cristo e serem como Ele. Qualquer coisa menos do que isso não é de Deus. Para deixar claro mais uma vez, não é de Deus. Se mulheres ou homens estão tratando uns aos outros de maneira negativa, Vasti está passando por isso. E Esther não vai tolerar isso. Vasti não tolerou. E Esther também não vai tolerar. Mas a retidão de Esther, acredito, vai realmente ajudar esse rei. Quantas vezes já mencionamos a seção 121? Adoro não só a parte sobre como lidar com as pessoas, mas também essa ideia de que, tudo bem, você pode ter recebido o sacerdócio, mas se comporta assim. Você não tem o sacerdócio. Lembro-me de uma vez em que eu tinha voltado para casa de uma viagem de vôlei. Eu estava no ensino médio. Meus pais tinham 13 filhos. Entrei em casa. Minha mãe tinha esquecido de me buscar, o que, francamente, eu já estava acostumada. Eu pensava, fui esquecida na igreja. Eu sempre voltava a pé para casa, de qualquer lugar, e eu era a número 12. E quem se lembra do 12º filho? Ninguém, né? Eles me perderam na Disneylândia, pelo amor de Deus. Passei o dia inteiro no Achados e Perdidos da Disneylândia quando tinha 6 anos. É verdade que minha mãe não estava lá, mas eu já estava meio que acostumada a me perder. E me lembro de entrar em casa depois de voltar a pé do colégio. Eram alguns quilômetros até chegar em casa. Entrei e minha mãe estava lavando a louça. Lembro de ter ido até ela e simplesmente ter desabafado. Eu fui malvada, fui cruel, não estava cumprindo meus convênios. Simplesmente não conseguia lidar com o fato de ter sido abandonada de novo por essa mulher malvada. Foi tão idiota quando penso nisso agora, ela estava lavando a louça. Lembro-me dela parada ali, só olhando para mim, e o olhar dela demonstrava tanta mágoa. Então meu pai apareceu na esquina e eu pensei que ele estivesse no trabalho porque, para ser bem sincero, eu nunca teria feito aquilo com minha mãe se meu pai estivesse em casa. Ele se aproximou de mim e apontou o dedo na minha cara. E disse apenas uma frase bem curta. Essa é minha esposa. E eu corri. Posso dizer com toda a sinceridade que confiava plenamente no meu pai. Meu pai era o tipo de pessoa que estamos descrevendo aqui. Alguém que entende a ordem patriarcal e sabe como tratar bem as pessoas. Fugi dele porque sabia que o tinha magoado e sabia que tinha magoado minha mãe. Não estava fugindo dele porque estava com medo. Eu estava fugindo dele por causa do meu amor por eles. E eu não conseguia acreditar que tinha feito aquilo. Pouco depois, como dizem Doutrina e Convênio 121, ele desceu as escadas, bateu na porta, sentou-se ao meu lado na cama e simplesmente disse: Barb, estou decepcionado. Eu te amo e amo sua mãe. Não quero ver vocês magoando um ao outro. Sua mãe não fez nada para merecer isso, mas dedicou toda a sua vida a você. Por favor, não magoe a si mesma nem a nossa família agindo dessa maneira. E eu sabia que meu pai faria isso. Eu sabia que ele era esse tipo de pessoa. Porque é um homem de convênio. Quero deixar isso bem claro.
Reconheço que cada pessoa tem uma compreensão diferente e que todos nós enfrentamos dificuldades distintas. Especialmente a raiva, às vezes, pode ser muito real. E essa é uma das coisas com as quais o rei também está lutando aqui, ao que parece. Mas tentem se encorajar e se edificar mutuamente. Agradeço que meu pai não tenha ficado com raiva de mim, nem gritado nem nada. Ele simplesmente assumiu a responsabilidade. Então, no final, repreendam a tempo, com firmeza, quando guiados pelo Espírito Santo. Mas depois, sigam em frente. Certifiquem-se de que eles entendam que vocês ainda os amam e que não há ódio por trás disso, nem qualquer desentendimento que vá arruinar o relacionamento de vocês, porque nos importamos uns com os outros. E é isso que é o sacerdócio. O propósito do sacerdócio é salvar almas, é salvar famílias. Superamos nosso ego, nos colocamos nas mãos do Senhor e agimos da maneira mais cristã possível. Mais uma vez, não somos perfeitos, todos estamos tentando escalar nossas próprias montanhas. Graça por graça, como diz na seção 93, seguindo Jesus Cristo. Voltando a Vasti e a ideia do rei dar ouvidos aos amigos e sentir que, bem, por causa deles vai tratar Vasti de uma determinada maneira. É simplesmente triste que ele não tenha firmeza de caráter. Será que ele se arrependeu? Você vê isso no capítulo 2. Vou voltar a ele por um instante. Ele diz: depois dessas coisas, quando a ira do rei Assuero se acalmou, ele se lembrou de Vasti. Então, ele não está mais zangado. Talvez eu esteja interpretando isso errado, mas do jeito que vejo, por alguma razão, aprendi a amar esse rei de um jeito engraçado, porque ele é tão humano. Depois que a raiva passou, ele fica sentado ali e se lembra de Vasti, e do que ela havia feito, e do que foi decretado contra ela. Então, os servos do rei que o assistiam disseram: que se procure para o rei uma jovem virgem bonita. Não sei se era mesmo isso que ele queria. Será que ele só queria que ela voltasse? Talvez ele tenha percebido que cometeu um grande erro. Ele estava realmente furioso e talvez só quisesse que ela voltasse. Ele está apenas pensando em Vasti. Mas as pessoas com quem ele se cerca dizem a ele: bem, vamos encontrar uma virgem para te fazer feliz. Não sei, talvez fosse isso mesmo que ele quisesse. Não me parece e quando leio isso. Então, no versículo 3, vemos: e que o rei nomeie oficiais em todas as províncias do seu reino, para que reúnam todas as jovens virgens bonitas em Susã, no palácio, na casa das mulheres, sob a custódia de Hege, e dos eunucos do rei, guardiões das mulheres, etc. Então, o rei concorda com isso. Minha opinião pessoal, e não há nada além disso, é que acho que o rei já estava reconhecendo que havia cometido um erro e está pensando nela. Não diz que ele está zangado com ela. Acho que ele está pensando nela. E agora a realidade é que, no entanto, o cenário já está montado. Vasti se foi. O rei gostaria de outra esposa. O que se fazia naquela época culturalmente para encontrar outra esposa para o rei, o que nos leva à próxima parte por onde começaremos agora, é que seremos apresentados a Esther. Barb, gosto que você seja tão gentil com o rei. Isso me mostra quem você é. Você quer ver o que há de bom nele. Ele é muito influenciável. Parece que, ao longo de todo o livro, às vezes é quase como se ele não conseguisse ser ele mesmo. Alguém manda alguma coisa e ele diz: bem, sim, tudo bem, vamos fazer isso. Fico feliz que você veja tanta bondade nele. Isso é típico de você. Temos mulheres com personalidade forte nessa história. Será que vai aparecer algum homem com personalidade forte por aqui? Ainda bem que Mordecai está aqui. Escrevi na minha margem: ele se lembrou de Vasti, e eu coloquei sóbrio? Porque talvez ele estivesse sóbrio agora. Ele ficou tipo: para onde ela foi? O que eu fiz o que eu fiz. E aí, como você disse, em vez de resolver sozinho, aparece um servo e diz: ei, tenho uma ideia. Tudo bem, vamos fazer isso. Existe essa realidade de: o que eu fiz? Acho que é por isso que dou ao rei o benefício da dúvida, porque vemos o rei mudando. Para ser clara, todos nós cometemos erros. Quem de nós nunca disse: o que eu fiz? Seja porque estávamos bebendo e acordamos de manhã, seja porque estávamos em um acesso de raiva e acordamos de manhã, ou porque estávamos com medo e acordamos de manhã. Fomos críticos e acordamos de manhã. Cada um de nós, e isso faz parte da condição humana, nos perguntamos: meu Deus, o que eu fiz? Acho que quanto ao seu argumento, Hank, sobre esse ponto, você diz: porque ele não tem coragem. Bem, acho que pode haver uma resposta novamente na seção 121, porque ele não tem confiança. Ele está sem confiança.
E por que ele está sem confiança? Porque ele não está cheio de virtude, ao que parece, e não está cheio de caridade. E se você está sem virtude e sem caridade, você está sem confiança. E é mais provável que você seja influenciado pelas forças do mal no mundo. Na minha vida, as pessoas que vejo como menos confiantes são aquelas que talvez tenham uma confiança falsa. As pessoas mais confiantes são aquelas que mais se assemelham a Cristo. Quanto mais nos assemelhamos a Cristo, maior é a nossa confiança. E muitas vezes é uma confiança discreta, é uma confiança diligente, mas é uma confiança firme. Você pode pressionar alguém até certo ponto, mas uma pessoa que é filho ou filha de Deus e que está confiante diante do Senhor não vai entrar nesse jogo. Lembro-me, John, você deve se lembrar do presidente Hinckley na sessão do sacerdócio da Conferência Geral. Não temos mais isso, mas a gente ficava sentado ali, sabendo que ele iria exortar os homens a se esforçarem mais. Lembro-me de estar sentado ali e pensar, tudo bem, presidente Hinckley, estamos em 2006. Com esse sacerdócio vem uma grande obrigação de sermos dignos dele. Não podemos nos entregar a pensamentos impuros. Não devemos consumir pornografia. Nunca devemos ser culpados de qualquer tipo de abuso. Devemos nos elevar acima dessas coisas. Levantem-se, ó homens de Deus, e deixem essas coisas para trás. E o Senhor será seu guia e seu apoio. Ao longo dos anos, tive alunos que perguntaram: por que os profetas são tão severos com os homens e não fazem nada com as mulheres? Os irmãos falam às mulheres com a mesma firmeza, mas fazem isso de uma maneira diferente, como você acabou de dizer, John. Quantas vezes já ouvimos o presidente Monson dizer às mulheres: vocês precisam limpar suas janelas para não julgarem a outra mulher da casa vizinha. Na verdade, as roupas dela estão bem limpas, são as suas janelas que estão sujas. É isso que estão dizendo para nós. Joseph Smith disse isso. Na verdade, nas primeiras atas da Sociedade de Socorro, onde Joseph Smith se dirige àquelas mulheres, o texto é muito semelhante à seção 121 de Doutrina e Convênios. Em vez de usar algumas dessas mesmas palavras, embora algumas sejam semelhantes, ele lhes diz: contem a língua, tenham cuidado para não falarem mal de outra mulher. Tenham cuidado com a maneira como se expressam. Tenham cuidado com os julgamentos. Eles estão dizendo coisas, corrigindo e ajudando as mulheres a serem melhores. Vemos isso no presidente Nelson. Vimos isso no presidente Oaks. Mas o elder Bednar acabou de vir e falar às mulheres e pediu que elas se levantassem. Levantem-se. Façam mais. Sejam melhores. Nós dois estamos ouvindo isso, mas acho que pode haver uma maneira diferente de se falar com as mulheres em comparação com os homens. Acho que se as mulheres forem perspicazes e realmente prestarem atenção ao que está sendo dito, elas também reconhecerão o incentivo amoroso que o Senhor está proporcionando às suas filhas. Como você disse, Hank, o Senhor ama aqueles a quem castiga. Também gostaria de acrescentar neste caso que muitas vezes, para as mulheres, se me permitem, talvez seja o mesmo com os homens. Deixo que vocês nos digam, embora nem todos vocês sejam homens, mas podem ser. E eu definitivamente não sou todas as mulheres, mas diria que às vezes acho que as mulheres acreditam que o Senhor as está castigando quando na realidade é o adversário que as está rebaixando. O Senhor não castiga por meio da humilhação, assim como falamos sobre a ordem patriarcal. O Senhor não castiga fazendo você se sentir mal. É o que o elder Maxwell chamou de descontentamento divino que o Senhor proporciona. Não é aquela sensação humilhante e demoníaca de sou horrível, minha vida não vale a pena. Isso não vem do Senhor. Isso também é importante para que as mulheres compreendam como o Senhor realmente fala com suas filhas e seus filhos. Será sempre uma experiência edificante e inspiradora. Mais uma vez, a ordem patriarcal nunca é humilhante, e Deus é o cabeça da ordem patriarcal. Bárbara, o que você compartilhou logo no início, Joseph F. Smith, liderem o mundo. Não sejam liderados pelo mundo. Isso já demonstra confiança? Liderem o mundo. Isso mostra que ele tem confiança em vocês. Que maneira linda de dizer isso. Isso está dentro de vocês. Vocês têm o potencial, o poder para fazer isso. Liderem o mundo. Não sejam liderados pelo mundo. Vou me lembrar disso. John, se você não se importar, esta é a citação exata. Acabei de procurar. Ele diz o seguinte: dirigindo-se às mulheres da igreja, ele disse:
Não cabe a vocês serem guiadas pelas mulheres do mundo. Cabe a vocês liderar o mundo, especialmente as mulheres do mundo. E tudo o que é louvável, tudo o que é semelhante a Deus, tudo o que é edificante e tudo o que é purificador para os filhos dos homens. Liderem o mundo. Foi a irmã Nadaud, creio eu, quem falou sobre como já temos mulheres suficientes que são duras e mulheres suficientes que são maldosas, ou que têm mau humor e coisas do tipo. Mas precisamos de mulheres que sigam a Cristo, que sejam gentis, que usem seus dons espirituais para elevar e edificar. Essa é a minha interpretação. Mas precisamos desse tipo de mulher. Há uma diferença de poder. O mundo, mais uma vez, essa é outra palavra que o adversário simplesmente adora usar. Poder é uma palavra extremamente importante. O Senhor a utiliza constantemente em todas as Escrituras. Satanás não gosta dessa palavra. De alguma forma, ela acaba se tornando, às vezes, uma palavra negativa. Mas o poder usado com retidão é o poder de Deus, é o sacerdócio. E tanto para as mulheres quanto para os homens, o amor é poder. O amor é muito poderoso. A caridade é muito poderosa. Portanto, se pudéssemos realmente compreender como Deus usa seu poder, como Deus usa seu amor, isso mudaria a maneira como entendemos o sacerdócio e a presidência. Muitas vezes me perguntam: o que é presidir? E há inúmeras citações sobre a presidência. As que eu mais gosto falam sobre como presidir é servir e o que significa presidir com retidão. Vou citar talvez algumas. Adoro esta aqui. Esta é do Elder L. Tom Perry. Lembrem-se, irmãos, de que, em seu papel de líder na família, sua esposa é sua companheira. Desde o início, Deus instruiu a humanidade de que o casamento deve unir marido e mulher em harmonia. Portanto, não há presidente nem vice-presidente na família. O casal trabalha em conjunto eternamente pelo bem da família. Eles estão unidos em palavras, em atos e em ações ao liderar, orientar e dirigir sua unidade familiar. Estão em pé de igualdade. Eles planejam e organizam os assuntos da família em conjunto e por unanimidade à medida que seguem em frente. Nos últimos anos, o Elder Soares falou sobre o que significa ter essa ordem patriarcal e celebrar esse convênio eterno do sacerdócio. O Elder Holland tem uma ótima citação em que diz: "Não vejo problema algum em que qualquer homem compreenda o que é presidir, pois, quando compreenderem isso, irão servir, amar e edificar uns aos outros." O Elder Hasban diz: "Presidir não significa dominar. Cuidar não significa um papel secundário. Deus deu aos homens e às mulheres papéis diferentes, mas iguais e essenciais, que se complementam. Presidir, se você me perguntar o que é amar, é servir, é proteger, é edificar. Já vi pessoas dizerem: o que é isso? Quando você vê, você sabe. Quando você vivencia isso, você sabe. É um homem que está disposto a dar a vida por seu amigo. Um homem que está disposto a dar a vida por sua esposa. Presidir não é estar no controle. Presidir é servir. E acho que é por isso que a liderança cristã é uma liderança de serviço. Eu já vivenciei isso. Às vezes percebo que alguns ainda não vivenciaram. Eu já vivenciei e valorizo muito isso. Vamos fazer uma troca rápida de ideias, então. Temos alternado entre homens e mulheres. John, você quer ouvir uma citação do Elder Christophers? Do presidente Christophers, mas depois do Elder Christophers. Você está pronto para isso? Como homens do sacerdócio, temos um papel essencial a desempenhar na sociedade, em casa e na igreja. Mas precisamos ser homens em quem as mulheres possam confiar, em quem as crianças possam confiar e em quem Deus possa confiar. Na igreja e no reino de Deus nestes últimos dias, não podemos nos dar ao luxo de ter meninos e homens que estão à deriva. Não podemos nos dar ao luxo de ter jovens que carecem de autodisciplina e vivem apenas para se divertir. Não podemos nos dar ao luxo de ter jovens adultos que não estão indo a lugar nenhum na vida, que não levam a sério a formação de uma família e a realização de contribuições reais neste mundo. Não podemos nos dar ao luxo de ter maridos e pais que deixam de exercer liderança espiritual no lar. Não podemos nos dar ao luxo de ter aqueles que exercem o santo sacerdócio, segundo a ordem do Filho de Deus,
desperdiçando suas forças com pornografia ou passando a vida no ciberespaço, ironicamente sendo do mundo sem estar no mundo. Irmãos, temos um trabalho a fazer. Então, um pouco mais adiante no discurso, ele faz exatamente o que Barb disse para fazer. Irmãos, temos um trabalho a fazer. Obrigado pelos sacrifícios que fazem e pelo bem que praticam. Continuem assim, e o Senhor os ajudará. Ele dá continuidade. Dá para sentir o amor. Ele diz: às vezes, vocês podem não saber exatamente o que fazer ou o que dizer. Sigam em frente, comecem a agir, e o Senhor garante que uma porta eficaz se abrirá para vocês. É verdade que somos, em muitos aspectos, comuns e imperfeitos, mas temos um mestre perfeito que realizou uma expiação perfeita e podemos recorrer à sua graça e ao seu sacerdócio. Ao nos arrependermos e purificarmos nossa alma, temos a promessa de que seremos ensinados e dotados de poder do alto. É exatamente o que a Barbie disse. Ah, ouçam isso. A igreja, o mundo e as mulheres estão clamando por homens. Homens que estejam desenvolvendo suas capacidades e talentos, que estejam dispostos a trabalhar e fazer sacrifícios, que ajudem os outros a alcançar a felicidade e a salvação. Eles estão clamando: levantem-se, ó homens de Deus. Deus, ajude-nos a fazer isso. Adoro isso, Barb. Estamos recebendo palavras de incentivo de ambos os lados. Todos nós temos muito trabalho pela frente. Por isso vou compartilhar essa história. O Dustin, meu marido, e eu nos casamos quando ambos tínhamos 40 anos. A gente já está meio que acostumado com os próprios hábitos. Lembro que depois que nos casamos, eu saía como de costume para fazer um monte de coisas. Ir à biblioteca, fazer compras, sair para jantar, o que fosse, ligar para meus amigos. E lembro que, um dia, não muito tempo depois de nos casarmos, o Dustin ligou, provavelmente por volta das 22h30. E ele disse: Barb, você está bem? Eu respondi: bem, sim, é o que eu faço. Sempre fico fora até tarde e volto para casa quando quero. E ele foi tão gentil com isso, tipo, tudo bem, só estava vendo como você estava. Para mim era normal. Para ele não era normal. Então continuou assim por um tempo. E um dia ele começou a ficar um pouco incomodado com isso. E eu disse: Dustin, eu sou uma pessoa independente. Eu não estava fazendo isso de propósito. Era mais uma questão de personalidade minha e dele. Eu simplesmente não estava acostumada a ter que dar notícias. Por que eu teria que dar notícias? Pois é. Depois disso, na manhã seguinte, ele simplesmente disse: sinto muito. E eu disse: bem, por que você está pedindo desculpas? Ele respondeu: só quero ter certeza de que você se sinta amada. O que isso significa para mim como esposa? Faz com que eu queira ser uma esposa melhor. Ah, ele é simplesmente bom. Mas será que ele é perfeito? Não, mas é um cara legal tentando fazer o que é certo. Ele vai ser um homem de verdade, vai assumir a responsabilidade. Isso me faz pensar, como mulher, que preciso assumir minha parte, porque preciso garantir que haja paz em nosso lar. Preciso ser a leoa naquele portão, por ele e pelos meus filhos. Sim, o homem protege, mas a mulher também, e eu quero estar naquele portão. Quero garantir que nada de ruim entre e quero garantir que os celulares estejam desligados ou a TV, seja o que for. Isso é o que é sinergia. A ordem patriarcal do sacerdócio é energia. Ela vive e constrói. Quero ser uma esposa melhor porque ele é um marido melhor. Quero ser uma mãe melhor porque ele é um pai incrível. Espero que estejamos fazendo isso porque amamos o Senhor. Mas quando trabalhamos e construímos juntos, e essa é a beleza do sacerdócio quando todos estão trabalhando para salvar almas, surge um amor e um respeito naturais ao ver outra pessoa se sacrificando por propósitos justos. Para mim, isso é importante no livro de Esther, no capítulo 2. É importante lembrar que Esther era órfã. Seus pais, por qualquer motivo, faleceram. Pode ter sido em uma batalha. Podem ter sido diversas circunstâncias, não sabemos. Esther, como diz aqui no versículo 7, e ele criou Hadassa, que é Esther, a filha de seu tio, o que, se bem entendi, faria deles primos, se considerarmos dessa forma. Pois ela não tinha nem pai nem mãe, e a moça era bela e formosa. Mordecai, quando seu pai e sua mãe faleceram, a acolheu como se fosse sua própria filha.
Vemos no capítulo 1 um relacionamento entre marido e mulher. Agora estamos sendo apresentados a um relacionamento entre pai e filha. Acho que esse relacionamento entre pais e filhas é fundamental. Já falei sobre meu próprio pai e a influência que ele exerceu na minha vida. Esse é um tipo diferente de liderança. Presidir em um relacionamento entre marido e mulher e em uma família é diferente de um relacionamento entre pai e filha. Imagino que isso seja extremamente óbvio. Na verdade, acredito que foi Elaine Dalton quem fez o comentário. A melhor coisa que um pai pode fazer pela filha é amar a mãe dela. Isso pode se tornar talvez um pouco mais pessoal para mim, porque tenho 2 filhos adotados, se é que posso usar essa expressão, embora não goste de usá-la com frequência. Tenho 2 filhos órfãos que ficaram sem pais por um tempo. Uma das coisas que reconhecemos logo de cara é que precisamos ser pais diferentes daqueles que eles possam ter conhecido quando eram muito pequenos. Precisamos definir como será a nossa forma de ser pais e ensinar isso com muita firmeza, além de construir um relacionamento especialmente, e vou dizer isso por mim, especialmente para o meu marido. Porque, veja bem, no caso de Mordecai, o relacionamento entre pai e filha é extremamente importante. Sabemos que muitas vezes os pais se tornam o primeiro vislumbre de como Deus é assim que as crianças percebem Deus. Antes que uma filha ou um filho compreenda a doutrina, antes de compreenderem os convênios, antes de compreenderem a verdade, antes de compreenderem Jesus Cristo, antes de compreenderem as Escrituras, o que eles compreendem é o ambiente em que vivem. Eles compreendem a verdadeira natureza de Deus por meio das pessoas com quem se relacionam e de quem está presente em sua vida. Eles vão aprender como Deus os ama, como Deus os protege, como Deus os corrige, como Deus os disciplina, como Deus os ajuda a se sentir parte de algo. Eles vão aprender sua própria identidade por meio da mãe, mas, especialmente para as meninas, por meio do pai. A relação que vemos aqui entre Mordecai e Esther é, creio eu, claramente importante neste contexto. O que Mordecai ensina a Esther sobre ela mesma? Ele claramente está orientando-a. Ele claramente a ama. Para mim, nessa relação, do ponto de vista dele, há essa posição. Você vê no versículo 7 que diz que ele a acolheu como se fosse sua própria filha. Para um homem nessa fase da vida acolher uma mulher, estamos falando do mais baixo dos baixos. Ela é uma órfã no exílio, sem pais. O que significa que não tem dinheiro, ela não tem direito de primogenitura, ela não tem propósito. Eu estive em uma conferência em novembro do ano passado, na Jordânia. Parte do objetivo dessa conferência era a discussão entre os principais líderes dos países daquela região. E as meninas órfãs não são adotadas. Elas não têm permissão para serem adotadas porque se trata de uma questão de direito de primogenitura. Essa é uma das razões. Portanto, há muitas e muitas órfãs. Elas não têm permissão para serem adotadas por seu próprio povo em seu próprio país. Fui a essa conferência sem saber que era esse o caso. A conferência era sobre família e me perguntaram sobre a adoção das minhas próprias filhas. Isso causou bastante controvérsia e algumas preocupações entre as pessoas. Como você pôde adotar essas meninas e tirar delas o direito de primogenitura? Uma das coisas que aprendi muito claramente naquele momento e que foi uma orientação espiritual foi que, graças ao Evangelho de Jesus Cristo, nós compreendemos que elas, na verdade, receberam o direito de primogenitura porque foram adotadas e seladas como se tivessem nascido no convênio. É isso que Mordecai, acredito, está apresentando como oportunidade. Não que ela tenha necessariamente nascido na aliança, mas ele está proporcionando um lugar seguro para ela. Ele está proporcionando a ela uma vida que ela não poderia ter. Essa é a responsabilidade desse pai. Independentemente do que aconteceu quando ela ficou órfã, temos um pai muito amoroso que foi capaz de ajudar uma jovem que, literalmente, naquela época e naquele lugar, não tinha esperança, de acordo com o que o mundo veria. Ele está fazendo isso. Para mim, esse Mordecai é uma pessoa muito altruísta no que está proporcionando aqui, colocando-a em uma posição em que ela tem a possibilidade de se tornar rainha. Não tenho todas as respostas aqui, mas parece que ele está aproveitando esse momento. Ele reconhece as possibilidades que poderiam surgir. Tenho a impressão de que ele provavelmente está seguindo o espírito. E para um momento como este, ele tem aqui essa linda moça que está em uma posição que ele realmente acredita que poderia ser muito útil para o povo judeu, para sua família e especialmente, acho que para Esther. É interessante,
no versículo 10, que Esther não tivesse revelado sua origem nem sua família, pois Mordecai havia ordenado que ela não o fizesse. Bem, em outras palavras, acho interessante que ainda tenhamos aqui uma relação pai-filha. Não é uma relação marido-esposa que estamos vendo aqui. Mardoqueu a instruiu. Ele é o pai. Nesse momento, ele está ajudando, orientando, guiando e conduzindo sua filha, tentando ajudá-la a se posicionar da melhor maneira possível. É uma relação pai-filha muito diferente de uma relação pai-esposa. Você percebe isso enquanto ele a orienta sobre a possibilidade de ela fazer isso e a coloca em uma posição. Mas, mais adiante, veremos como essa relação pai-filha se transforma, passando a ser ela quem oferece oportunidades a ele. Agora vemos a sinergia. Já vimos a sinergia que poderia existir entre marido e mulher e continuaremos a ver isso. Agora estamos vendo a sinergia que ocorre entre pai e filha. Está começando. Ele está proporcionando oportunidades a ela neste momento. Ele está orientando-a, está guiando-a, está colocando-a em uma posição em que ela possa seguir em frente até chegarmos ao ponto em que se diz que o rei se encantou com ela e que ela foi chamada pelo nome. Ela está posicionada agora, ela foi purificada por 12 meses. O rei realmente gosta dela, ele quer que ela seja sua esposa. Ela agora será chamada para uma posição em que terá grande influência no reino. Então veja no versículo 17. O rei amava Esther acima de todas as mulheres, e ela obteve graça e favor, e aos olhos dele, mais do que todas as virgens, de modo que ele colocou a coroa real sobre sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Sempre há uma parte de mim que pensa, coitada da Vasti de novo. Tipo, traga a Vasti de volta, certo? Tragam a Vasti de volta. Basta pedir desculpas. É que ainda é meio frustrante essa parte, mas preciso deixar isso de lado para dar espaço para Esther. Então, vemos no versículo 18. Depois, o rei ofereceu um grande banquete a todos os príncipes e aos seus servos, o banquete de Esther, o que acho interessante por ser chamado de banquete de Esther. Ele emitiu um decreto para as províncias e distribuiu presentes de acordo com a generosidade do rei. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado na porta. Agora, o que a gente não vê aqui, não estou dizendo que isso não aconteceu, porque o texto não menciona, mas acho interessante. Não vemos um monte de vinho sendo bebido. Não vemos todo aquele orgulho que estava rolando. Não vemos aquela história que aconteceu com Vasti. O que vemos é um rei aparentemente, esse rei que convoca seu banquete, ou que parece ter sido batizado em homenagem a Esther. Há um nível de respeito em relação a Esther que não existia com Vasti. Acho que o rei está começando a mudar. Agora você vê todas essas virgens reunidas pela segunda vez. Mardoqueu agora está sentado do lado de fora do portão. Vemos que Esther não revelou sua família nem seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado, pois ele lhe disse para não fazê-lo. Pois Esther cumpria as ordens de Mordecai, assim como fazia quando foi criada por ele. Em outras palavras, para mim, esta é uma jovem que agora está ficando mais velha e aprendeu a confiar em seu pai. Ela tem grande respeito por ele. Ela sabe que ele é uma pessoa altruísta. Ele está tentando ajudá-la. Ela é obediente à orientação dele. É um nível de confiança, ele não a está forçando a nada. Ela pode tomar a decisão por conta própria. Ela é a rainha. Mas ela o respeita tanto que percebe a sabedoria no que ele fez e vai respeitar os desejos dele, além de seguir adiante com isso. Acho que isso é muito significativo, a influência que ele exerceu sobre ela. Se ela tivesse se revelado como judia antes disso, a probabilidade de se tornar rainha provavelmente seria muito menor. Então, acho que ela agiu com sabedoria ao seguir adiante com isso. Ela seguiu a orientação dele e se tornou rainha. Acho que ela está entrando em um mundo de política e inimigos que provavelmente ainda não compreende totalmente. E Mordecai diz: vou te ajudar a navegar por esse lugar muito difícil em que você vai se encontrar. Vou dar um conselho bem básico, prático, talvez até um pouco direto. Filhas, ouçam seus pais. Seus pais amam vocês. Suas mães amam vocês. Ouçam e reconheçam que não há ninguém no mundo que as ame mais do que sua mãe e seu pai. Mesmo que discordem totalmente, dediquem um tempo para ouvir. Deixem que os pais deem alguns conselhos. Se o pai estiver dizendo algo que seja frustrante para vocês, talvez fiquem frustradas por um momento, mas vão para o quarto e reflitam um pouco sobre isso.
Talvez descubram que ele estava certo, mesmo que não queiram que ele esteja. Penso nas muitas vezes em que a sabedoria de um pai fez parte da minha própria vida, e se formos rápidos demais em discordar ou em não querer ser orientados, podemos acabar nos prejudicando, seja qual for a situação. E seja na escolha de um cônjuge, na decisão de ir para a faculdade, no que vestimos, no que dedicamos nosso tempo ou em qualquer outra coisa, ouçam as pessoas que mais amam vocês, mesmo que não queiram. Nesse caso, acho que a sabedoria dos pais para com as filhas é extremamente importante. Por isso, adoro que Mordecai esteja orientando-a cuidadosamente e caminhando ao lado dela. E adoro essa relação entre pai e filha. John, vamos considerar esse o nosso momento dos jovens adultos deste podcast. Anotem todos o tempo exato e enviem para seus jovens adultos, seus filhos adolescentes ou jovens adultos. Digam: vá até esse ponto neste podcast e ouça essa parte. Porque os jovens adultos solteiros e até mesmo os jovens adultos casados não têm muito tempo para ouvir o programa, então pedimos aos pais que enviem o trecho para eles. Não sei dizer quantas vezes, atuando como capelã, especialmente em Harvard e no MIT, recebia jovens adultos, principalmente jovens mulheres, que vinham me contar sobre essas decisões em suas vidas. E às vezes elas eram, no mínimo, interessantes. Tipo, interessante. E eu perguntava a elas: o que seu pai acha disso? O que sua mãe acha disso? Muitas vezes elas hesitavam, dizendo algo como: bem, meus pais não concordam e eles acham isso, mas são velhos. E elas simplesmente continuavam e eu fazia uma pausa. Então, o que elas acham disso? O que você acha da orientação que eles estão lhe dando? Muitas vezes eu percebia que eles reconheciam a sabedoria no que os pais diziam. Eles queriam ser livres, e eu entendo perfeitamente isso. Mas há um motivo para termos pais. Simplesmente há, especialmente para jovens adultos. Escute, você não precisa seguir esses conselhos, mas seja humilde o suficiente para ouvir as pessoas que te amam neste mundo. Ninguém te ama mais do que seus pais. É simplesmente verdade. Lembro-me de ter tido uma conversa com uma das minhas alunas. O nome dela era Sydney Fry. Eu perguntei: o que seus pais acham? Bem, eles não gostam, sabe? E isso salvou a vida dela. O fato de ter procurado os pais salvou o futuro dela. Sempre que a vejo, ela ainda fala sobre isso. Obrigada por me mandar falar com meus pais. Estava a um passo, eu acho, de uma trajetória trágica. Isso é ótimo, John e Hank. Falando com vocês também como pais, apenas da perspectiva de uma filha. Suas filhas amam vocês e as admiram muito. Sei que vocês sabem que às vezes pode não parecer assim para todos os pais por aí, mas garanto a vocês que existe uma conexão e um nível de respeito. Elas realmente veem Deus através de vocês. E a maneira como vocês tratam suas filhas é uma conexão direta, um elo direto com a forma como elas percebem seu pai no céu. Já testemunhei isso em várias ocasiões por meio de várias pessoas. Quando elas falam comigo sobre seus pais, é exatamente assim que se sentem em relação a Deus. Só quero deixar aqui um recado para todos vocês, pais maravilhosos, e talvez uma palavra de agradecimento e também uma palavra de sabedoria nos relacionamentos com elas. Você já teve alguém que veio até você e disse: cara, eu aprendi isso no seminário, aprendi isso na igreja, e é algo que você já havia dito a eles antes? Você simplesmente pensa: uau, que ideia inovadora. Então sou grato também por essas outras pessoas por aí que conseguem repetir algumas das mesmas coisas que ouviram de seus pais. Há um ótimo discurso que o presidente Nelson proferiu, dirigido às mulheres. Acho que está no discurso intitulado A Responsabilidade das Mulheres na Reunião de Israel, ou algo desse tipo. Nele, ele fala sobre uma mãe que tirou o celular do filho. Foi difícil para ela fazer isso por causa da cultura, da sociedade e de tudo mais, mas o filho voltou mais tarde e agradeceu a mãe por tê-lo ajudado. E eu penso em como era há 100 anos quando eu era criança. Lembro-me do meu pai em várias ocasiões enquanto eu lia um livro. Parece engraçado dizer isso, mas eu estava lendo Arquipélago Gulag. Era sobre um campo de concentração, e eu estava totalmente envolvido na leitura. Eu estava na 8ª série. E lembro-me do meu pai, mais uma vez, me perguntando se ele poderia dar uma olhada no meu livro. Eu entreguei o livro a ele, e depois de folheá-lo por um tempo, ele simplesmente me disse: Barb, eu reconheço todo o tempo e cuidado que você dedica à Segunda Guerra Mundial, aos nazistas, aos campos de concentração e tudo mais, mas esse livro está fazendo mal para você.
Está mudando sua natureza. Você se envolveu tanto nisso que está ficando deprimida por causa disso. Vou te incentivar a não ler esses livros e, na verdade, você não pode mais ler esse livro. E me lembro dele pegando o livro. E me lembro de como fiquei irritada, tipo, eu gosto disso. Tipo, eu adoro essas coisas. Vou salvar todas essas pessoas, certo? Eu realmente admiro o fato de ele ter sido tão perspicaz em relação a como, mais uma vez, com todas essas crianças, ele percebeu a necessidade do número 12 o suficiente para tirar o livro de mim. Sou muito grata por ele ter feito isso. Consigo pensar em muitas experiências em que ele, como vocês dois disseram, demonstrou ter firmeza. Ele não tinha medo de ser pai. Um pai muito amoroso e gentil, mas muito sábio. Minha mãe também. Simplesmente não tinha medo de criar os filhos, certo? Tipo, ele simplesmente. Espero que o pai consiga desligar a televisão, tirar o celular, desligar o computador ou dizer não a uma festa do pijama. Seja o que for, tudo isso são aplicações. Todo pai, toda mãe vai ter o espírito ensinando-lhes algo de uma maneira diferente sobre como criar seus próprios filhos. Mas não sei dizer quantas vezes meu pai dizia para mim: simplesmente não me sinto bem com isso. E ele me deixava irritada. Eu ficava tão chateada. Mas como sou grata por ter um pai que dizia: não me sinto bem com isso e por isso não. É isso. Simplesmente não me sinto bem com isso. Isso tinha que ser motivo suficiente. Sem motivo, sem explicação. Ele era apenas o papai. E confiávamos nele o suficiente para dizer: tudo bem. Nem sempre aceitávamos de bom grado, mas o suficiente para concordar. Só sou grata por ele não precisar dar uma desculpa para isso. Ele não precisava se curvar diante de ninguém. Ele era o papai e estava cuidando dos filhos e nos protegendo. E sou muito, muito grata por isso. Espero que os pais possam ser pais em casa e as mães possam ser mães em casa. Ele havia construído esse relacionamento. Com certeza. Mas você pode imaginar como eu me sentia em relação a um pai celestial. Eu também sabia que ele me amava o suficiente para dizer não. Ou o suficiente para tirar um livro de mim. Ou, sabe, eu aprendi isso com eles. Adoro a ideia de que o Pai Celestial tem maneiras diferentes de dizer eu te amo. Uma delas é eu te amo. Outras são 3 palavras diferentes, não farás. Mas todas comunicam a mesma coisa. Vou poupar-te de tanta dor, sofrimento e tristeza que talvez você nem perceba agora. Se você simplesmente confiar em mim, não farás isso. Isso significa que limites são amor. Lembro-me de uma vez em que eu tinha acabado de completar 16 anos e minhas amigas da época, todas nós tínhamos completado 16 anos com um intervalo de tipo alguns meses entre uma e outra, e decidimos dar uma volta pela rua. Não sei se isso existe em algum outro lugar, mas em Oregon, em Salem, de onde eu era, estávamos dirigindo pela rua. Claro, nossos pais não sabiam disso. Éramos assim mesmo, e depois de dar uma volta por ali por um tempo, um carro com uns rapazes começou a nos seguir, e eles nos seguiram por todo o caminho, atravessando o rio Willamette e descendo até um lugarzinho. E ficamos com tanto medo que não havia como levarmos nenhum deles para casa. Então, estacionamos no único estacionamento de igreja da região, que era o da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque aquele era nosso lugar seguro, eu acho, e achávamos que eles iriam nos deixar em paz. Mas eles nos seguiram até o estacionamento daquela igreja. Ficava a alguns quilômetros da nossa casa. Eles abaixaram a janela, saíram do carro e nos convidaram para sair. E ficamos super animadas. Tínhamos acabado de completar 16 anos. Esses garotos que a gente nem conhecia estavam dando uma volta por ali. Era meia-noite e eles tinham nos convidado para sair. Claro que dissemos que sim. Estávamos simplesmente empolgadas com a ideia. Dirigimos de volta para casa, cada uma para o seu bairro, e então contei aos meus pais que estava super animada por ter sido convidada para um encontro por esses rapazes que estavam naquela caminhonete. Não contei todos os detalhes de ter dirigido pela rua e essas coisas, mas claro, eu estava contando isso e meus pais me olhavam tipo: você é a filha mais interessante do mundo. Vamos deixar por isso mesmo. Lembro do meu pai dizendo: é ótimo que você e suas amigas tenham sido convidadas para um encontro. Qual é o seu plano? E eu respondi: bem, ainda não sei. Eles vão nos buscar e nos levar para algum lugar. E meu pai disse: que ideia interessante. Essa é a minha lembrança. Que ideia interessante. Tudo bem para mim que vocês saiam com esses rapazes, mas não vão para qualquer lugar. Vocês vão para o quintal
E seu irmão David vai ficar sentado na cama elástica com vocês. E vocês não vão sair da cama elástica com esses rapazes até que eles tenham ido embora. E vocês vão ter um encontro maravilhoso. Todos os 6, junto com seu irmão David, vão ficar sentados na cama elástica e terão seu encontro. Quer saber? Foi horrível. Aqueles caras não valiam o nosso tempo. E foi uma piada total. Fiquei com tanta vergonha quando eles chegaram à casa e voltaram por cima daquela cama elástica. Claramente, as intenções deles não eram o que eu imaginava aos 16 anos. E sou muito grata pela proteção do meu pai, que garantiu que todos nós tivéssemos um ótimo encontro na cama elástica com meu irmão 5 anos mais velho, que acabara de voltar da missão e, assim como eu, adorava aqueles garotos de paixão. E gentilmente os acompanhou até fora da área depois de alguns minutos sentados juntos naquela cama elástica. Existem várias maneiras. Acho que o ponto aqui é simplesmente ser o pai. Tudo bem, você pode dizer não. Você pode deixar seus filhos brincarem juntos na cama elástica e dar a eles um pouco de autonomia, mas ao mesmo tempo garantir que estejam seguros o máximo possível. Se seus filhos quiserem dar uma volta no trampolim e você tiver um pressentimento, então você sabe o que fazer. Este é Marvin J. Ashton, 1985. Há muitos anos ouvi uma história que me impressionou. Uma linda menina cega estava nos braços do pai em um vagão lotado de trem. Um amigo que estava por perto disse ao pai: "Deixe-me dar um descanso para você." E ele se esticou, pegou a menina nos braços e a segurou. Poucos instantes depois, o pai perguntou a ela: "Você sabe quem está segurando você?" "Não", respondeu a menina, "mas você sabe." Ela estava tranquila porque conhecia e confiava no pai. Amém. Exatamente. Que história maravilhosa.